Muito bom dia, pessoal. Aqui quem está falando é o Cacau Gomes. Vamos fazer uma análise aqui agora dos ativos brasileiros. Vamos começar aqui simplesmente para chamar a atenção dessa última semana, principalmente as três últimas semanas aqui, a gente teve uma queda muito forte de todos os mercados. Esse aqui é o S&P 500, é o principal índice da Bolsa Americana. E veja só o que está acontecendo aqui. Vamos pegar auxílio do nosso grid e puxar aqui esse último movimento para a gente ver onde que a gente se encontra. Nós paramos aqui, gente, considerando esse fundo aqui, esse movimento aqui de 100%, a gente parou exatamente na linha dos 50. Viemos aqui, buscamos os 37,5 exatamente na linha, voltamos para cima dos 50 aqui. Veja só que interessante a gente puxar o movimento um pouco mais atrás aqui para ver o seguinte. O preço ele anda, né, em ondas, é sabido isso. Então ele faz esses movimentos de recuo e expansão, tá? O preço nesse momento, vou tirar isso aqui que eu não quero induzir que vocês pensarem, né, ele está parado aqui nesse ponto, quero induzir a pensar que ele vai lá em cima, mas é uma possibilidade, tá? Então o SP500 está falando para a gente o seguinte, ó, o último movimento que eu tenho aqui, que é basicamente esse movimento aqui de alta, eu vim buscar os 50%. Eu estou exatamente nele aqui. Se eu pego esse aqui como referência, se eu puxo esse valor aqui como referência, a gente vê que eu vim mais ainda nesse 50. Por que eu estou pegando aqui embaixo? Porque se eu passar aqui para o mensal, a gente vai ver que o fundo aqui do movimento é esse. Esse aqui a gente teve uma buscada forte aqui do mensal, tá vendo? Mas no mensal esse aqui seria o meu fundo categorizado aqui, ó, tá? E inclusive numa região de acumulação aqui, um cluster, né, de preço aqui. Então, voltei e busquei os meus 50 ali. O que acontece aqui, gente? O preço ele pode reagir ali nesse momento, nessa posição aqui e voltar a buscar os patamares de cima. Isso pode ser uma possibilidade. Olhando para o gráfico friamente, a gente tem a outra possibilidade, que é o preço vir aqui para buscar essa região de meio desse movimento e vir fazer um movimento mais baixo aqui. Então, quando a gente pega o nosso grid aqui, agora vamos deslocar ele, vamos tirar isso aqui que está atrapalhando. Quando a gente pega o nosso grid e puxa esse último movimento, eu vou inverter aqui, porque agora a gente tem um movimento de queda nessa região, tá? A gente tem esse movimento de queda, eu posso vir, tá vendo? Eu já tinha marcado aqui por coincidência os 50%, ou até mesmo vir aqui nos 75, né, nos 25, eu estou em movimento de descendente, para depois vir buscar os 125 ou 112,5, bem aqui na metade desse caminho aqui, tá? Essas aqui são possibilidades. Agora vamos para o Ibovespa. O Ibovespa, nós tínhamos deixado umas marcações aqui, veja só o que aconteceu. Eu tinha comentado aqui que o preço veio, né? Passou abaixo aqui da nossa região de suporte e eu deixei marcado aqui, ó, se ele atravessasse esse preço para baixo aqui, ele poderia continuar caindo ou ele poderia vir para buscar aqui o nosso choque, né, que é o ponto de virada do preço aqui, ó. Veja só o que ele fez, eu deixei essa linha marrom aqui indicando, né, e também aqui em tempos menores, se eu não me engano foi 4 horas, que eu marquei a possibilidade do preço fazer esse movimento subir, voltar aqui e continuar subindo, e atingir aqui o choque. É o que ele está fazendo, está fazendo um movimento de ascendência. Então, nesse momento aqui, essa intenção aqui já não existe mais, a gente já está aqui, ó, eu poderia puxar até aqui para baixo, aqui, tá vendo? Foi mais ou menos isso que o preço fez. Ó. Veio aqui, bateu e agora está indo para buscar o choque, subiu muito forte, né? Ele pode dar continuidade a esse movimento da seguinte forma, né? Vai subir, bater aqui e vir para cá, tá? E aí ele faz essa
perna mais forte aqui. Beleza? Então, assim, onde que o preço está tentando buscar? 129.510. 530 aqui, ó. Para depois vir para 130.898. E assim continuar a subir. Qual que é, de acordo com o grid nosso, o ponto que ele deve vir buscar aqui, uma vez que ele visitou o 75 aqui e está voltando, é o 25, cai em 132.680. Então, o ponto de alvo dele aqui seria algo mais ou menos nesse sentido aqui, ó, ok? Vamos ver a Vale aqui como é que tá no semanal. Dá uma olhadinha aqui, olha lá. A gente fez um desenho, né, para Vale aqui, baixar para o diário. Ele já passou a nossa linha. O desenho continua válido aqui, vou só arredar. Pode ser que a Vale volte a subir. Nós temos uma linha de tendência de baixa que está mais ou menos aqui, né? Quando chegar ali, pode ser que ele respeite essa linha, mas assim, para essa próxima semana, provavelmente continuação de alta, ok? BBSE3, BB Seguridade. Como eu venho dizendo sempre, esse ativo é um ativo que está com um gráfico muito bonito. Ele está vindo aqui para buscar os 40, continua na trajetória. Esse é o ponto que eu acho que ele toca e deve dar uma paradinha aqui, andar de lado um pouco, e aí vamos ver os movimentos aí que ele vai fazer, tá? Mas vejam bem aqui que ele já buscou. Deixa eu até fazer algo aqui. Tamanho aqui tá 12, eu vou pôr 20 aqui, fica mais fácil da gente ver, ó. Ele já buscou os nossos 100% aqui do movimento, tá vendo? Ele já veio aqui em 100% do movimento, que era 39,86. Ele já atingiu 100%, mas eu acredito aqui que ele deve vir nos 40, tá bom? Continua aí minha previsão aí. Petrobras. Petrobras, gente, fez um movimento de, de recuo muito forte, né, no anúncio aí dos resultados. Veio aqui para essa região. Olha que interessante, ó. Vamos pegar o último movimento de alta e vamos marcar. Olha onde que veio o preço. Eu sempre falo isso com vocês. O preço costuma visitar esses pontos aí de 75, 25 com bastante frequência. Ele bateu nos 25, tá aqui, tá vendo? E agora tá voltando, já atingiu 50%. E a cara do candle aqui, gente, tá que ele vem buscar aqui o 0,75 de novo, que dá onde? Região de topos anteriores aqui, tá? E acumulação, metade da acumulação aqui. Quando eu pego esse caixotinho aqui, ó, a gente vai ver que vai passar bem perto ali, ó. Tá vendo os 50% aqui desse emboladozinho que deu aqui, beleza? Então, Petrobras também para essa semana, acredito que é continuação de alta. YouTube, eu já tinha deixado, né, avisado aí que continuaria a alta aí para a semana que fechou e fez um candle aqui muito bonito, assim, sem dúvida alguma, continuação de alta para o YouTube, só que ele já atingiu aqui uma região de resistência, que é aquele topo ali, ó, né? A gente já está aqui meio que na região de resistência, pode ser que ele pare por aqui um pouquinho, agora se passar aqui tem alvo lá em cima, hein? Se passar por aqui, o alvo do YouTube é buscar 38,93, ó. Talvez, né, vai fazendo as paradas aqui, que seria aqui em 35,15, 36,35, mas com alvo aqui entre 37 a 40, a 39, né? 37,70 e 39. Vamos deixar isso aqui marcado, tá? Aliás, vamos até fazer o seguinte, vamos pegar a extensão aqui pra gente ver, ó. Desculpa, pessoal, tô meio gripado aqui. Olha só para você ver, 161 tá aqui em cima. O 100% está aqui em 37,18. A gente tem algo aqui no meio do caminho que é exatamente entre 1,75 e 1 aqui, tá? É isso aí. Taesa, tínhamos feito uma marcação aqui para a Taesa. Eu estava apostando aqui na continuidade de baixa da Taesa, mas deixei uma linha aqui, né? E avisei que caso a Taesa rompesse essa linha, ela voltava para o jogo aqui de alta,
todos os ativos, né, da bolsa reagiram muito forte essa semana, inclusive Taesa, e agora ela já rompeu a nossa linha que marcava ali o ponto de virada, e a gente já pode fazer aqui, inclusive, uma previsão, né, de preço aqui, onde que o preço deve estar indo buscar em seu movimento aqui, ó. Deixa eu mudar isso aqui. O choque estava ali. Olha só, fechou acima. Esse aqui é um rompimento, né, de um pivô no semanal. E a passagem aqui de um ponto de controle aqui, que é o choque, tá? Esse preço ele tem alvo aqui, a princípio, em 34,77 e depois vim buscar a região de topo anterior, bem aqui nos 36,15, ok? Para a semana que vem agora, continuação de alta na Taesa. Banco do Brasil fez o recuo que a gente esperava, né? Eu tinha avisado aqui que o preço viria aqui na casa dos 50, realmente veio, visitou, andou de lado aqui um pouco e agora virou a mão para subir de novo. Tá na nossa região aqui de resistência. Mas tá muito bonito, né? Tá muito bonito aqui. Provavelmente ele deve ir buscar topos anteriores em 28,95. Então a gente deve ver esse preço buscando aqui 28,90, 28,95. Perdão. Continuação, tá? Para a semana aqui, continuação do movimento aqui de alta. Bradesco também virou, né? A gente tinha deixado até uma entrada aqui nesse rompimento, ó. Podemos, inclusive, voltar com ela aqui, que era aqui, ó. A gente deixa aqui e trouxe cá para cima aqui, ó. Isso aqui seria algo mais ou menos assim, tá, gente? Ó. Beleza? Ainda faz sentido uma entrada aqui? Ali tá dando 3, ó. Vou só trazer aqui e ver. 1,78. Faz sentido. Você esperar para vir aqui nessa região aqui, dá quase 2 vezes o valor de entrada. É mais ou menos isso. Você está colocando 9,56% para isso ali. É um belo trade aqui, tá? Se for feito aqui dessa forma. A gente deixou uma linha aqui, né? Tá vendo? Essa linha, ela pode estar marcando ali a trajetória do preço. Se fosse fazer exatamente aquilo, ficava 1,5 aqui mais ou menos, tá vendo? 1,5 vezes aqui. Beleza? B3SA3, olha só que pancada. Já veio direto aqui, né, nesse topo aqui. E onde que tá vindo? Tá vindo para buscar o 0,25, 13,60. Continuação de alta totalmente, né, subiu bastante, ó, 10% no último pregão. Desculpa. Então subiu 10% aqui no último pregão. E tá vindo para buscar aqui 13,54. É o que eu acredito aqui, continuação de alta também para a semana. A BEV, a gente tinha marcado aqui a BF estava muito feia, né? Olha só para você ver o que aconteceu, né? O preço realmente faz o que quer, a hora que quer. A gente estima os movimentos, mas pode acontecer às vezes totalmente o contrário, né? Eu deixei aqui o choque. Esse ponto aqui é um ponto importante para a gente. Esse aqui, sem dúvida alguma, seria o choque anterior, né? E aí veja só o que aconteceu aqui, ó. O preço veio, fez um trap, né? Ele rompeu e voltou, veio buscar a região de suporte novamente e agora subiu muito forte de novo, né? A gente teve uma subida muito forte aqui de novo, só que agora o meu choke passou para cá, tá? Então, o preço rompendo aqui essa região, pode ser que ele faça um recuo aqui, tá onde ele tá, para vir aqui testar e depois fazer isso. Mas pode ser que ele suba direto aqui, ele dê essa continuidade aqui direto, faça isso para continuar, tá? Mas assim, visão para o preço aqui é
continuação de alta para a próxima semana também, tá? A BEV provavelmente continua subindo, acompanhando os demais ativos aí. ITSA também acompanhando o movimento do YouTube, principalmente, né? E rompeu a região aqui que a gente tinha marcado, já passou e está vindo aqui, já passou 75, deve vir para buscar lá em cima os 10 e 12, mas o primeiro ponto aqui é 9,58, continuação de alta também. CSN, olha só como é que virou forte, né? A gente fez ali deixou aqui essa marcação aqui para CSN, né, que era um candle muito importante aqui nessa região. Já rompeu e rompeu com muita força aqui, deve vir buscar aqui os 11,90 novamente. Último movimento, o 0,25, primeiro ponto parada, 10,82, tá? Deve vir por aqui, depois 100% do movimento, 11,90, ok? Todos os ativos aí com muita força, né? Subindo bastante, teve um movimento muito forte essa semana. Já andou bem, né? Então passou dos melhores pontos aqui, mas ainda assim acredito que tem espaço aí em tempos menores aí de fazer boas entradas aí para a semana, ok? Aqui nós vamos dar uma olhadinha aqui, gente, no mini índice. Olha só, mini índice, né? Ele acompanha todo esse movimento. Ele está aqui mostrando exatamente a mesma intenção de subir aqui que os outros ativos. A gente tem esse forte movimento aqui de alta, a gente veio aqui, fez esse 100%, subiu no 50, 375, voltou no 0,75 e está vindo aqui para buscar os 0,25 em 134. Então o movimento aqui provavelmente vai ser de mais ou menos isso aqui, caso consiga atingir esses níveis aqui, tá? Para no 375, volta um pouquinho, depois ele passa até o 0,25, volta um pouquinho, depois ele tenta buscar 100% do movimento, tá? Talvez buscando ali os 139.400 novamente, beleza? E o dólar? O dólar, movimento significativo, foi essa alta aqui que ele fez, né? E quando a gente observa aqui o que ele está fazendo agora, olha só. Eu poderia usar mais aqui esse topo mesmo. Ele fez esse movimento aqui de alta, veio aqui na casa dos 375, passou 0,50 novamente e agora está recuando, né? Ele não conseguiu romper aqui o 625 e agora está voltando, parou em cima do 375 aqui, exatamente aqui nessa região, tá? O que ele pode fazer aqui é vir buscar essa região de 5,63, bem aqui, ó, que é na casa dos 0,25, tá? Acredito muito que o dólar deve continuar caindo aí até 5,63 aí, beleza? Gente, era isso aí. Fica aqui um grande abraço para vocês, desejo toda a sorte aí, façam bons trades aí na semana. Força, fé e fraternidade para todos.